Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula, a gente vai aprender algumas regrinhas sobre honorários advocatícios. Os honorários advocatícios, eles representam a remuneração do advogado pelo serviço prestado ao cliente. E o regramento dos honorários advocatícios está previsto nos artigos 22 ao 26 do Estatuto da Advocacia e nos artigos 48 ao 54 do Código de Ética e Disciplina. Existem três espécies de honorários. A primeira espécie que eu coloquei aqui no slide são os honorários contratados entre o cliente e o advogado. Esses honorários contratados, eles devem ser cobrados com moderação. Não podem ser cobrados valores ínfimos, ou valores muito irrisórios, ou seja, abaixo do limite mínimo da tabela de honorários, porque isso configura aviltamento de honorários. E também não podem ser cobrados valores abusivos, altos demais, porque configura locupletamento ilícito. O Código de Ética, no artigo 49, traz alguns elementos que direcionam para essa cobrança moderada. Por exemplo, a complexidade da causa, o local de execução dos serviços, a condição econômica do cliente, a competência do advogado e vários outros critérios que o advogado deve se basear quando ele vai cobrar os honorários do cliente. Outra espécie de honorários são os honorários arbitrados judicialmente. Esses honorários são aqueles que são fixados pelo juiz da causa quando não havia um contrato escrito, ou então quando não foi pactuado anteriormente e o cliente acaba não concordando com o valor que está sendo cobrado pelo advogado. Então, por exemplo, se eu não tenho um contrato escrito, eu pactuei verbalmente os meus honorários. Se eu tiver necessidade de executar esses honorários, se caso meu cliente não queira me pagar, eu vou ter que recorrer ao requerimento de um arbitramento judicial do magistrado, para que ele fixe os honorários devidos na ação que eu atuei. A terceira espécie são os honorários de sucumbência, que também são uma espécie de honorários arbitrados judicialmente. O juiz, no final da sentença, vai arbitrar os honorários de sucumbência ao advogado. E essa sucumbência é um direito do advogado vencedor, que é pago pela parte vencida. Os honorários de sucumbência eles podem variar de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, conforme prevê o artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Os honorários sucumbenciais e os contratuais, eles não se excluem, viu, gente? Eles se complementam, é importante vocês saberem disso. Agora, a gente vai ver algumas regrinhas importantes que eu selecionei sobre os honorários contratuais e sucumbenciais do advogado. Aqui, a primeira regrinha. O advogado, ele sempre recebe os honorários de forma proporcional ao tempo e ao trabalho realizado. E isso significa que mesmo que o advogado saia do processo durante o seu curso, por exemplo, se ele renunciar ou se ele for destituído da causa, se ele subestabelecer a procuração para outro advogado sem reserva de poderes, ou até mesmo se ele falecer. Mesmo assim, ele vai ter direito aos honorários proporcionais ao serviço que ele prestou. No caso do advogado falecido, são os herdeiros desse advogado que vão receber os honorários proporcionalmente ao tempo e ao trabalho realizado. Outra regrinha que está lá no artigo 22, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB é que, salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários contratuais é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante ao final. Mais uma regrinha aí, ó. O artigo 53 do Código de Ética e Disciplina prevê que é lícito ao advogado ou à sociedade de advogados usar sistema de cartão de crédito para o recebimento de honorários. E no parágrafo único desse artigo, explica que a responsabilidade do advogado com o cliente em caso de rescisão do contrato de serviços não vai mudar em nada, mesmo que a empresa de cartão de crédito pague antecipadamente para o advogado o valor dos honorários que foram pagos no crédito pelo cliente. E mais uma regrinha. O artigo 24, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB prevê que é nula qualquer disposição, qualquer cláusula, qualquer regulamento, qualquer convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito de receber os honorários de sucumbência. Mais uma regra. O contrato de prestação de serviços entre o advogado e o seu cliente ele deve ser preferencialmente escrito, mas também pode ser pactuado verbalmente, porque o artigo 48 do Código de Ética e Disciplina não prevê nenhuma forma especial, não exige nenhuma forma especial para esse contrato. Mas as partes elas devem sempre estabelecer de forma clara, de forma precisa, qual é o objetivo do contrato, qual é o objeto do contrato, quais serão os honorários ajustados, qual vai ser a forma de pagamento, quais vão ser as regras sobre a hipótese de a causa se encerrar por transação ou por acordo e outras regras que devem estar bem claras entre o advogado e o seu cliente para que isso não dê problema no futuro.
Mas, apesar de não se exigir um contrato escrito para prestação de serviço entre o advogado e o cliente, o contrato escrito ele serve como uma garantia, né, para o advogado, porque na eventual necessidade de execução do contrato de honorários, ele vai valer como título executivo judicial, extrajudicial. Assim como a sentença do juiz que arbitra os honorários sucumbenciais, o contrato também vale como título executivo, porque ele representa um crédito privilegiado, porque os honorários têm caráter alimentar. Bom, mas tem um caso, que é uma exceção, né? Um caso em que o contrato deve ser obrigatoriamente escrito, que é o caso do contrato que contém uma cláusula que chama cláusula cota litis. Essa previsão dessa cláusula está lá no artigo 50 do Código de Ética e Disciplina. E é um contrato que tem duas regrinhas que podem ser cobradas na prova. A primeira regrinha. Na hipótese de adoção dessa cláusula cota litis, os honorários eles devem necessariamente estar representados em dinheiro no contrato. Mas o pagamento desses honorários pode ser feito por meio de bens do cliente, desde que seja comprovada a impossibilidade do cliente para o pagamento em dinheiro. Mas atenção nisso, hein, gente? O recebimento em bens do cliente ele deve ser visto em caráter excepcional. Ele sempre deve estar previsto no contrato escrito e só se o cliente não tiver condição de pagar em dinheiro. Outra regra importante é que o advogado ele não pode obter com a demanda um proveito maior do que o obtido pelo cliente. Ou seja, os honorários contratuais, quando eles são acrescidos dos honorários de sucumbência, não podem resultar num valor superior ao recebido pelo cliente. Se ao todo o advogado receber mais do que o cliente com a causa, isso vai configurar uma infração. Mas e agora? Eu tenho um contrato de prestação de serviços com os honorários estipulados por escrito e o meu cliente não quer me pagar. Como que eu faço? Quando eu tenho honorários contratados por escrito, eu posso executá-los numa ação própria, uma ação própria de execução. Mas quando eu tenho honorários que não são contratados por escrito, ou quando eu não pactuei honorários com o meu cliente previamente, e ele não concorda com o valor que eu estou cobrando, eu tenho que promover aquele arbitramento judicial que eu já expliquei para vocês. Aí o juiz vai arbitrar o quanto eu devo receber pelo meu serviço. Nesse caso, e no caso dos honorários sucumbenciais, que são aqueles que o juiz arbitra lá no final da sentença, é permitida a execução dos próprios autos em um procedimento muito mais simples. E o prazo para execução? Em quanto tempo eu posso executar meus honorários? O prazo é de 5 anos, de acordo aqui com o artigo 25 do Estatuto de Ética da OAB. E esse prazo ele começa a correr a partir de qualquer situação que indique o fim da relação entre o cliente e o advogado. O rompimento dessa relação é sempre o marco inicial para o início do prazo prescricional da ação de cobrança. Por exemplo, a revogação ou a renúncia da procuração, o vencimento do contrato, o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários. Enfim, o lapso prescricional sempre se inicia a partir desse acontecimento que indica o fim da relação entre o advogado e o cliente. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.